Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa aula passada, né? Que é da unidade 2, tema 3. Estamos falando de calor específico e calor sensível, né? Então, para quem não assistiu a aula anterior, seria bom assistir, porque para fazer nexo, né? Porque eu vou falar tipo de conceitos como calor específico, calor latente, fusão, ebulição. Então, é necessário que vocês já tenham em mente o que seriam esses conceitos, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Eu parei na aula passada dando exemplos de como calcular o calor sensível, né? No caso, a gente também viu o calor sensível depende de quê? Também vimos isso na aula anterior a esta, né? Então vamos resolver agora o segundo exemplo sobre calor sensível, para então depois irmos resolver algumas questões, né? Outra, pessoal, esse exemplo que eu vou ler agora e fazer junto com vocês é um exemplo que está presente no material de vocês, certo? Se forem retiradas 2.500 calorias de 50 gramas de água que está a 80 Celsius. Então vamos lá. Ele fez o quê? Se forem retiradas, foi retiradas. O que? Caloria, né? Então tá um que aqui, ó. Pessoal, eu sempre gosto de colocar o que. Se ele fala que foi retirado, eu somei ou eu subtraí? Eu subtraí, né? Então aqui é o que? Negativo, ó, 2.500. Caloria. Por que eu gosto de colocar também aqui no final caloria? Porque se tivesse quilocaloria, eu teria que transformar para caloria, certo? A mesma coisa é a massa, ó. A massa, ele também me disse que a massa da água é 50 gramas. Mas se tivesse em quilograma, né? E não em gramas, o que é que eu teria que fazer? Eu também teria que transformar. Então vamos lá. Está a uma temperatura de 80 Celsius. Temperatura inicial, que a temperatura que ele está agora é de 80, né? 80 Celsius. Deixa eu apagar aqui. Então, se forem retiradas 2.500 calorias de 50 gramas de água, que está a uma dada temperatura, que é de 80, né? Qual será a sua nova temperatura? Ou seja, ele vai fazer o quê? Retirar aquele calor que tem naquela água, que tem em 50 gramas de água, certo? Eu vou retirar calor. Pessoal, se eu vou retirar calor, a minha temperatura final, que é o que ele quer saber, ó, vai ser o quê? Menor ou maior que 80? Menor, né, pessoal? Por quê? Porque eu estou retirando 2.500 calorias. Então, eu já sei que minha temperatura final tem que ser o quê? Menor. Então, vamos lá. Então, a gente já começa fazendo a questão já com o norte, se o nosso resultado está mais ou menos certo ou não. Se der maior do que 80, eu fiz alguma coisa errada, certo? Então, vamos lá. Como é a fórmula? Vamos repetir aqui a fórmula. Q igual a MC, variação da temperatura, né? Vamos confundir isso aqui com variação do tempo, hein, pessoal? Variação da temperatura. Ele me disse que era o quê? Disse, ó, então vou pôr aqui. Menos 2.500. Massa, 50. C, 1, né? Como eu havia falado anteriormente, vou repetir novamente nessa aula. Esse C, que é o calor específico do material, como é a água, sempre vai ser 1. Quando for outro material distinto da água, ele vai lá dizer para você, tipo, o calor sensível, o calor específico é tanto. Então, ele vai dar esse valor aqui, ó, do calor específico, certo? Vezes 1, abre parênteses, né? Ó, temperatura final menos temperatura inicial, né? O delta T, ó. Mas eu sei que a minha temperatura inicial, sei, ó, então posso apagar aqui, ó, já colocar o 80. Então, vamos lá, que vai ficar menos 2.500 igual. Perceba a importância do menos aqui, pessoal. Se eu tivesse colocado 2.500, já estaria errado, certo?
Só dando uma pausa aqui, ó. Como eu coloquei já menos 2.500, eu sei o quê? Eu sei que eu estou retirando. Por quê? Se eu colocar 2.500, a temperatura aqui vai ser maior do que 80. Por quê? Porque eu estou dando 2.500 calorias à água e não retirando, né? Então, ó, fica menos 2.500, 50 vezes 1, 50, né? 50 vezes TF, 50 TF, menos 50 vezes 80. Lembrando, para facilitar a conta, 5 vezes 8, 40, né? E acrescento os dois zeros. Então, o que é que eu vou fazer agora? Passo esses 4.000 para o outro lado, ó. Por quê? Porque eu quero saber quem é o TF, ó. Então, eu tenho que deixar o TF sozinho aqui de um lado da equação. Então, aqui vai ficar 4.000, ó. Ele ficou o quê? Positivo, ó. Lembrando que isso aqui já é o quê? Matemática, né? Nas equações. Quem tiver dificuldade, dê uma olhadinha nas primeiras aulas de matemática. Ó, então, volta para cá e ele vai o quê? Positivo. Menos 2.500, ó. Isso é igual a 50 TF. 4.000 menos 2.500 vai dar o quê? 1.500. É igual a 50 TF. O que eu quero saber não é a temperatura final. Então, 50 TF é como se estivesse multiplicando, ó. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo, ó. Então, vamos ter 1.500 dividido por 50 igual a TF. Posso fazer o quê? Corto esse com esse, ó. 15 dividido por 5, 3. TF, ó, é igual a 3. 15 dividido por 5 é 3. Mas eu não isolei o zero? Isolei. Então, ponho ele aqui agora. Certo? Celsius. Então, pessoal, é assim que a gente resolve as questões, ó. Coloquem os dados com calma, veja se está em grama, veja se realmente é Celsius, se está em caloria ou quilocaloria. Substituam na fórmula e vão fazendo as questões com calma. Agora nós vamos passar a resolver os exercícios do livro, certo? Do próprio material de vocês. Bem, pessoal, no caso, vamos pegar a segunda questão do material de vocês. A primeira é mais a discussão, né? Mais tranquilo. Vamos lá, ó. Utilizando a equação dada, calcule a quantidade necessária de calor para aquecer 500 gramas de água de 20 Celsius a 80 graus Celsius. Parece uma questão anterior que a gente resolveu, né? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu faço, anoto os dados. Massa é igual a 500. Temperatura inicial que ele falou para a gente é 20, ó. E ele quer que chegue a uma temperatura de 80. Isso. Temperatura de 80 Celsius. Então vamos lá. Quanto de energia é que eu tenho que colocar em 500 gramas de água para que ela passe de 20 Celsius a 80 Celsius? Então vamos lá. Ó. Q é igual a M vezes C vezes a variação de T. Né? Quem é Q? É o que ele quer saber. M, 500 vezes 1 vezes variação da temperatura, o que? Temperatura final, que é 80, ó, menos temperatura inicial, que é 20. Ó. Então, Q é igual a 5, aliás, 500 vezes 1, 500, né? Então, tem que multiplicar 500 vezes 80, 5 vezes 8, 40. Acrescento 2 zeros daqui e o zero daqui. Ó. Lembrando, eu esqueço os zeros, mas depois eu tenho que colocar. Eu só faço isso para que vocês possam fazer a conta de forma mais rápida, né? Fica mais tranquilo de fazer a conta. Então vamos lá. Ó. 5, eu repito o sinal daqui, né? Ó, de dentro, se tivesse mais eu colocaria mais, como é menos aqui. Ó. Então fica 500 vezes 20, ou 5 vezes 2, 10. E acrescento os 3 zeros. Então, Q é igual
Ó, também serve para subtração se tivesse o mesmo número de casas, né? Mas aqui ficou fácil. 40.000 menos 10.000 vai ficar 30.000, né? Ou 4 menos 1, 3. Repita a quantidade de zero. Certo? Essa questão foi bem fácil, né? Ó, no caso, essa questão aqui, ó, o resultado dela é em caloria. Se ele quisesse em quilocaloria, o que é que eu faço? Tiro 3 zeros e acrescento um K, né? Ó, de quilocaloria. Bem, pessoal, até o momento a gente só resolveu questões envolvendo água, né? Aquecendo água, esfriando a água. Vamos agora fazer um exercício, o primeiro exercício complementar aí do slide de vocês. Ó. Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor, né? De uma determinada fonte térmica. Então vamos anotar o dado. 20 gramas de cobre, a massa é 20 gramas de cobre, recebeu 186 calorias. Então se recebeu, eu vou colocar aqui, ó, que ele recebeu quanto? 186, ó, positivo, né? Ele recebeu de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o valor específico do cobre, ó, opa, ele já deu o quê? O nosso C, né? A fórmula não é assim, né? Ó, Q M vezes C delta T. Como o da água sempre é 1, o do cobre é outro. Como o do cobre vai ser o quê? Ele deu na própria questão, ó, como eu havia falado para vocês. Se ele não der como exemplo a água, que a gente sabe que é 1, ele vai dar algum exemplo, porém ele vai ter que o quê? Nos dar o coeficiente específico, né? Ou mostrar em uma tabela. Quanto equivale? 0,093. Caloria por grama. Grama Celsius. Deixa eu colocar aqui. Pronto. 0,093. O que ele quer saber mais? Determine a variação de temperatura sofrida pela amostra. Pessoal, ó, notem aí que ele não está perguntando nem a temperatura inicial, nem a temperatura final. Ele está perguntando o que? Ó, vou ler para vocês. Ó, determine a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é o que? É o nosso ΔT. Ó. Não é temperatura final nem temperatura inicial. É só o ΔT. Certo? Então, a questão da leitura da questão também é importante. Vai facilitar bastante, né? Então, quanto é a nossa quantidade de caloria? Ó, não coloquei. Será que é caloria? Ou é quilo? Pronto, é caloria. Né? Então, aqui fica 186, igual a minha massa, que é de 20, 0,093 vezes ΔT, que é o que ele quer saber, variação. Certo? Então, vamos lá. Vamos multiplicar isso aqui, ó. Simplificar as contas, na verdade, primeiro, né? Ó. Aqui, pessoal, é a mesma coisa que 20 vezes, 2 vezes 10, concorda? Tipo assim, ó, vou explicar essa parte para vocês, para quem não lembra ainda, né? Ó. 2 vezes 10, não é a mesma coisa que 20, né? Coloquei 10 aqui para quê? Para facilitar minha conta aqui, ó. Vezes 0,093 ΔT. Por que eu fiz isso? Porque vai ficar 2 vezes. Quando eu estou multiplicando por 10, ou múltiplos de 10, 100, 1000, a minha vírgula se desloca uma casa para a direita, ó, certo? Então, deslocando uma casa para a direita, isso aqui vai ser igual a 0,93 e não 0,093 vezes ΔT. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui dá 196. Vamos fazer essa conta. Ó. 2 vezes 93. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Ó. Faço o que agora? Volto uma casa. Ou 2 casas. Quando eu tenho multiplicação com vírgula, esqueça as vírgulas e depois volto às 2 casas. Certo? Se tivesse 3 aqui, ó, se fosse, por exemplo, 2 vezes 0,093, ó, tem 3 números depois da vírgula. Farei a conta normal, por exemplo,
2 vezes 93 e voltaria quantas casas? 3 casas. Nesse caso, ó, deu 186. Ó. 186, a vírgula está aqui. Ó. O que é que eu faço? Desloco ela 2 casas, que é o que tem aqui. Ó. Vezes ΔT. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Ele quer saber, né, a variação? Então, 1,86 vezes ΔT, se ele está multiplicando, ele vai para o lado como? Dividindo. Ó. Então, meu ΔT é igual a 186 dividido por 1,86. Certo? No caso aí vai dar... tem um jeito mais fácil de explicar isso aqui para vocês. Ó. ΔT é igual a... É até melhor comentar sobre isso. Ó. Quando eu tenho divisão envolvendo vírgula, eu posso tanto multiplicar em cima por 10, por 1000, por 100, não interessa, quanto eu quiser. Tanto em cima quanto embaixo. Então isso é o que? 186, vou multiplicar por 100. Ó. Por quê? Para mim poder tirar as vírgulas. Ó. Então aqui vai ficar como? 186... vezes 100, acrescento 2 zeros, dividido por 1,186, aliás. Ó. Por quê? Já fiz isso para me dividir 18.600 por 186, para ficar mais fácil, porque eu ando 2 casas. Então, 186 dividido por 186 é 1, acrescento os 2 zeros que sobrou. Então, a variação da minha temperatura é igual a 100 Celsius. Né? 100 Celsius. Então, pessoal, percebam isso aqui, ó. A gente sempre vai utilizar muito isso aqui, ó, certo? Vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, se eu tiver 4 sobre 2, quanto é 4 dividido por 2? 2, né? Então quer dizer que se eu multiplicar por 10 em cima e 2 embaixo, vai continuar dando o mesmo resultado, 2? Vai, ó. 40 dividido por 20. 40 dividido por 20, 2. Então quer dizer que se eu multiplicar por 100, 400 dividido por 200, vai ser quanto? 2 também, ó. A única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar por 10, ó. Aqui é como se eu tivesse multiplicado 4 por 100 e assim sucessivamente, ó. Mas sempre vai dar o quê? O mesmo resultado se eu multiplicar no numerador e no denominador, no número de cima e no número de baixo, certo? Sempre vai dar o mesmo resultado, que é 2, ó. 4 dividido por 2, 2. 400 dividido por 200, continua o mesmo 2. Certo? Só para demonstrar para vocês um modo mais fácil de fazer as contas. Bem, pessoal, no nosso segundo exemplo, aliás, nosso segundo exercício complementar, temos o seguinte, ele já pede uma coisa diferente, ó. Determine o calor específico, né? A gente já achou massa, a gente já achou a quantidade de calor, a variação do tempo. Faltava a gente fazer alguma questão que não estivesse pedindo para a gente calcular calor específico, né? A gente não fez ainda. Então vamos lá, exatamente essa questão. Determine o calor específico. Já diz, né? Quem é o calor específico é o nosso C, né? Que é o que ele quer saber. Ó. De uma substância com massa de 1 kg. Opa, legal também, ó. Massa de 1 kg. 1 kg, que ao receber 500 calorias de calor de uma fonte térmica, teve sua temperatura elevada em 20 graus, né? Ou seja, sua temperatura mudou em 20 graus. Então vamos lá, teve sua temperatura elevada, ΔT, em 20 graus, né? Se a temperatura aumentou 20 graus, foi o que ele acabou de me dizer, a variação da temperatura. E não porque ele não me disse nem a temperatura final, nem a temperatura inicial, né? Ele só disse que elevou 20 graus Celsius. Ó. Certo? Então vamos lá. Né? Calor específico, 20 graus. Pronto, pessoal, acho que tem tudo aqui pra gente. Ó. Faltar a quantidade de calor, né, que ele falou aí, que foi 500 ou foi 5.000? 5.000, ó, caloria.
Pronto, agora eu consigo saber o quê? Quem é minha capacidade específica, o meu calor específico, né? Então vamos lá. Q é igual a MC vezes ΔT. Perceba, pessoal, aqui, ó, que está em quilograma. Não pode estar em quilograma. Tem que estar em quê? Em grama. 1 quilograma, pessoal, equivale a 1000 gramas. Certo? Tem que se lembrar dessa relação. Ó. Quando vocês forem fazer a prova, isso vai servir não só nessa parte de calor, como de transformação também. Certo? Tenham em mente isso, né? Ó. É que 1 quilograma é igual a 1000 gramas e que 1 metro é igual a 100 centímetros e que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Certo? Essas transformações aqui sempre a gente tem que fazer. Certo? É comum acontecer. Né? Então é bom a gente saber essas relações aqui. Então, vamos lá. Quem é a quantidade de calor? 5.000 calorias. Quem é minha massa? Minha massa é 1000 gramas. Vamos botar o G não. O calor específico é o que eu quero saber e a minha variação foi 20, ó. Certo? Então o que é que eu faço aqui? E agora? Outra situação diferente. Eu tenho uma letra no meu de números. O que é que eu faço? Multiplica tudo, ó. Fica 1000C vezes 20. A mesma coisa. Então aqui vai ficar como? 5.000 igual a 1000 vezes 20. 2 vezes 1, 2. Ó. Acrescento 4 zero. 1, 2, 3, 4. Né? 3 daqui e 3 daqui. Fica C. Então, se aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado como? Dividindo, né? C é igual a 5.000, ó. 5.000 dividido por 20.000. Faço o que agora? Corto esse zero com esses dois zeros. Certo? Então, no caso aí, ó, ficou como? 5.000. Opa, aqui são 3 zeros, ó. Só coloquei 2, né? 5.000, apaga outro aqui, ó. Né? 5.000 dividido por 20.000, ó. Então ficou 5 sobre 20, ó. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. 5 sobre 20. E agora? Como é que eu faço? 5 sobre 20, ó. Eu posso tentar simplificar o jeito tradicional que a gente resolve, ó. A gente faz como, né? Relembrando, para quem tem dificuldade, ó. 5 dividido por 20. Ó. Tem como dividir 5 por 20? Não tem, né? Porque 20 é maior. Então, acrescenta um zero aqui, ó, e um zero aqui. Ó. Né? Ou com vírgula. Aqui fica como? Agora, eu divido 50 por 20. Porque tem como, né? 50 dividido por 20. Não dá um número exato, mas eu coloco um aproximado. Que seria 2. 2 vezes 20, 40. Sobraria 10 aqui, né? Acrescentaria mais um zero, ó. 100 dividido por 20 dá 5, ó. Ah, então aqui daria 100, terminaria minha conta, né? Ficaria 0. 100 menos 100, 0. 0,25, ó. Tem um jeito mais fácil de simplificar essa conta? Tem. Como? Como é que eu faria ela? Lembrem-se, pessoal, que eu falei para vocês que a gente pode multiplicar no numerador, que é o número de cima, e denominador, o número de baixo. A gente pode multiplicar pelo mesmo número, por 10, por 1000, por 100, para facilitar as contas, né? Do mesmo jeito, a gente vai fazer aqui, ó. Porém, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir pelo mesmo número. Se aqui tem 5 sobre 20, ó, posso dividir por 5 em cima? Posso. Se eu puder dividir por 5 embaixo também, então, tranquilo, que bom. Então, isso eu posso fazer, ó. 5 dividido por 5 fica 1, ó. 20 dividido por 5 vai ficar 4. Vai dar o mesmo resultado. O que eu não posso fazer aqui, pessoal, 20 dá para dividir por 2? Dá. Mas não tem como eu dividir 5 por 2. Então não posso. Só posso colocar um número que dê para dividir. Tanto no numerador quanto no denominador. Tanto no número de cima quanto no número de baixo. Certo? Então essa questão ela pode ser também o quê? 1/4. Ó. 1/4 também fica fácil da gente resolver a conta.
Se for 1/4, 1 dividido por 4, 1 dividido por 4. Tem como dividir? Não. A gente faz o quê? Acrescenta um zero. 2 e um zero aqui, né? 0, alguma coisa, ó. Então, colocamos um 2 aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Sobra 2, ó. Acrescenta um zero. 20 dividido por 4, 5, ó. Mesmo resultado, 0,25, ó. Certo? Bem, pessoal, acabamos de falar e resolver exercícios sobre o calor sensível, né? Agora vamos resolver e falar sobre o calor latente. Bem, o calor sensível é aquele calor aplicado a uma determinada matéria, um material, para que ele aumente de temperatura, mas não sofra mudança no seu estado físico. Já o calor latente não, é o calor necessário que a gente para mudar o estado físico de alguma matéria, certo? Vamos lá, ó. Na realidade, há diferentes, observem no slide, ó. O calor latente de mudanças de fase do material que constitui o corpo L informa a quantidade de energia necessária para alterar o estado físico da unidade de massa de uma substância. Na realidade, há diferentes calores latentes para diferentes transições. Por exemplo, o calor latente na transição do gelo para a água é diferente do calor latente na transição da água para o vapor. A quantidade de calor necessária para que uma substância mude de fase depende de dois fatores. Primeiro, da massa, né? Óbvio, né? Que é mais fácil eu transformar 1 ml de grama, congelar, aliás, fica mais fácil eu congelar 1 ml de água, né? Do que congelar 1 litro de água. É mais rápido congelar 1 ml, né? Material que constitui o corpo. É diferente derreter 1 kg de ferro e 1 kg de gelo. Sintetiza-se a relação entre esses fatores na seguinte equação, que é a quantidade de calor latente igual a ml, que é a massa e calor latente de mudança de fase. Né? Bem tranquilo esse calor latente para a gente calcular ele. Só tem a massa e o calor latente específico, né? Que é o nosso L. Lembrando, para um determinado material, eu vou ter diferentes calores latentes, né? Se for, vai depender do que? Da minha transformação, isso sendo o mesmo material. Vai depender se eu estou transformando sólido em líquido, ou líquido em vapor, ou vice-versa, né? Então, para clarear as ideias, vamos resolver agora alguns exemplos na lousa, certo? Bem, pessoal, o primeiro exemplo que o livro traz sobre calor latente é o seguinte, ó. Qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a uma pedra de gelo de 50 gramas a 0 graus, né? Para que ela derreta completamente. Para que ela derreta completamente. Vamos lá, ó. 50 gramas. Massa é igual a 50 gramas e está a temperatura a 0 Celsius, né? Como é que eu calculo a quantidade de calor latente? É o que? Né? Massa vezes o meu calor latente específico. No caso da água, para transformar água em gelo, esse calor latente, a questão dá lá para vocês, ó. Esse meu L aqui, ele vai ser igual a 80, na realidade, 80, ó. Então tem o que Q é igual a massa, que é 50 vezes 80. Certo? Isso vai fazer dessa maneira. Por quê? Ó? Ele não disse aí, ó. Deixa eu ver aqui se ele me deu. Qual é a quantidade? Não, é isso mesmo, ó. O L, ele me dá na questão, ó. 50 vezes 80, que é o valor de L, ó, que é o calor específico latente, né? Ó, a característica do próprio material. Ele vai me dizer esse L. Então tem o que Q é igual a 5 vezes 8, 40. Acrescenta os dois zeros. Pronto. Certo? Então no caso aí, ó, deu 4.000 calorias. Todas as outras questões são desse jeito? São bem simples de resolver. Ó. O outro exemplo. Qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a uma pedra de gelo? Ó. Não, mesmo resolve da mesma maneira. 3.200 quilocalorias. Da mesma forma.
Bem, pessoal, vamos agora, ó, esse foi um exemplo. Ó, como todas as questões se resolvem desse jeito, ó, vamos já resolver um exercício mesmo do material. Na questão de número 3 do material, diz o seguinte, ó, o material de vocês. Quantas calorias seriam necessárias para derreter 0,5 kg de gelo que está a uma temperatura de 0 Celsius? Ou seja, minha fórmula é Q igual a M vezes L. O L ele me dá na questão, certo? Ele não disse aí, mas lá na prova, que vocês forem realizar, vai ter uma tabelinha com esses valores aqui, ó. Então, Q é igual a minha massa, que é a minha massa aí, ó, que ele colocou. Meio quilo. Meio quilo é a mesma coisa que 500 gramas vezes 79,71. Certo? Arredondando isso aqui, pessoal, posso dizer que isso aqui é 80? Posso, é muito próximo, né? Então, Q é igual a 500 vezes 80, ó. A gente chegar a um valor aproximado, né? Então, Q é o mesmo resultado, 5 vezes 8, 40. Também deu 4.000, ó. Do mesmo exemplo, do mesmo jeito, ó. 4.000, 5 vezes 8, 40. Aliás, deu, o outro exemplo deu 4.000. Esse aqui deu 40.000, ó. Caloria. Ou Q igual a 40 quilocaloria. É a mesma coisa. Certo? Bem tranquilo essa parte. Bem, pessoal, o último tópico, né, desse conteúdo é sobre dilatação dos corpos. Pronto, sobre dilatação dos corpos. O que é isso? Quando um corpo aquece, ó, quando um corpo recebe calor, suas moléculas passam a vibrar com mais energia e, como consequência, ocupam mais espaço. Por isso, um dos efeitos mais evidentes do aquecimento dos corpos é o aumento de tamanho. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Que quando aquecemos um determinado material, ele aumenta de tamanho. Por exemplo, eu tenho esse pincel. Ao aquecer ele aumenta de tamanho? Aumenta. Nós não conseguimos ver a olho nu, mas ele aumenta? Aumenta, certo? Por quê? Isso se dá devido ao grau de agitação das partículas aqui que está dentro dele. Elas começam a se movimentar e a se chocar, então faz com que ele dilate. Então, uma aplicação no cotidiano dessa dilatação ocorre nos trilhos, né? Ou então nos viadutos, mas no trilho é melhor a gente visualizar. Por exemplo, os trilhos antigos de trem, eles eram separados por um pequeno espaço, né? Então, quando aquecia muito, o que é que acontecia? Um trilho encostava no outro assim, ó, tá? E por que ele tinha esses espaços? Porque se a gente fizesse um único ferro, quando aquecesse, o que aconteceria? Com a dilatação, o ferro não teria para onde se expandir. Ao invés de ficar reto, o que o trilho do trem faria? Isso, ó, subiria, certo? Teria como se fosse uma espécie de curva, assim, ó. Então, por isso que os trilhos do trem são separados. Assim também como os viadutos, né, pessoal? Se vocês notarem, tiverem passado por cima de algum viaduto, preste atenção que tem pequenas fendas no viaduto. Muitas vezes a gente consegue até sentir, a gente estando num ônibus ou num carro, a gente passa por uma fenda, como se fosse um buracozinho, né? Por quê? É justamente essa separação. Para quê? Quando ocorre o aumento de temperatura, a estrutura da ponte não venha a rachar, né? A ter problemas. Então, isso é dilatação térmica. Então, no caso, pessoal, observem no slide, ó, de que a dilatação térmica depende de quem, né? A dilatação depende, ó, do tamanho original do objeto, antes dele receber aquela temperatura, que a gente chama de L0, do material. Tem material que dilata mais fácil e outros não, né? Outra, e da temperatura, da variação da temperatura. Então, no caso da dilatação dos corpos, vai depender de 3 fatores, né? Dos sólidos, né? De 3 fatores: do tamanho do objeto, do material que é feito esse objeto e da situação em que ele está submetido à mudança de temperatura, certo? O quanto ele mudou de temperatura, o quanto ele ganhou de calor ali, né? Então, essa é uma forma da gente. Aliás, ó, lá embaixo, como é que a gente pode calcular? Só multiplicar tudo, né? Ó, a variação do comprimento do objeto
é igual ao comprimento inicial vezes alfa. O que é alfa? É o quanto o material se dilata, né? É a propriedade de dilatação do material, vezes a variação da temperatura. Ó, vamos passar agora para um exercício. Ó. Uma lâmina bimetálica composta por zinco e aço está fixada em um papel de forma que a barra de aço permaneça virada para cima e do alumínio está embaixo, né? Ó. O que é que vai acontecer com essa lâmina? A gente tem que ver o coeficiente de dilatação. Ó. Percebam que o zinco ele se dilata mais do que o aço, ó, né? O aço já se dilata o quê? Menos. Por quê? O zinco se dilata 25 e o aço só se dilata 11. Então, o que é que vai acontecer com essas duas barras? Ó? O que é que está acontecendo aí? É como se eu tivesse dois filamentos aqui, ó. O aço em cima, que está em azul, ó, e o zinco embaixo. Então, o zinco se desloca muito mais rápido, ou seja, cresce mais rápido do que o aço. Então, o que é que vai acontecer? Quando o zinco quiser crescer, o aço não vai deixar, né? Vai segurar. Então, o que é que acontece com essa estrutura? Ela meio que enverga, assim, ela faz como se fosse uma curva. Por quê? Porque o aço não deixa ele crescer, o zinco crescer, e segura. Ó. Então, ao invés dele crescer, aumentar para lá, ele faz essa, certo? Ele cresce um pouco, ó. Então ele enverga dessa forma. Então, vamos lá. Ó. Olha os itens aí, pessoal. Ó. As duas barras sofrem a mesma dilatação? Não, a gente já viu que a dilatação é diferente, né? A lâmina bimetálica curva-se para cima ou para baixo? Para cima, né? Como a gente acabou de ver, por causa do aço, que o coeficiente de dilatação do aço é menor, segurando a lâmina, né? Fazendo que ela curva para cima. Então, nosso item correto aí já é quem? A lâmina bimetálica curva-se para cima. O item B. Ó. Como é que eu poderia inverter essa situação? A mesma forma seria se o aço estivesse embaixo, ó, e o zinco em cima. O zinco quer crescer, quer ir para lá, ó, mas o aço que está embaixo não deixa. Então, o que acontece? É como se ele segurasse. Como ele está segurando, ó, o que acontece? A estrutura faz essa aqui, ó, como se tivesse essa curva aqui para baixo. Ó. Não deixa aí, ele faz uma curva, segurando, certo? O aço não deixa. Bem, pessoal, então, deixa eu ver aqui o próximo. Pronto. Então, por hoje é isso, certo? Quando forem resolver as questões, tenham calma e tenham noção de que cada material se dilata de maneira diferente, certo?